Língua portuguesa, aqui é o professor Ivan. Corrigiremos agora questões sobre processos de formação de palavras. Teremos 3 vídeos com muitas questões sobre tal conteúdo gramatical. Vamos lá, então. Questão 1. A palavra estranheza, ela é formada por, primeiramente, é formada por derivação. Eu tenho uma palavra, eu separo o radical dela e, através da inserção de prefixos e sufixos, eu vou formando novas palavras que derivam daquela primeira palavra, chamada primitiva. Então, estranheza é uma palavra formada por derivação. Derivação que ganha, o radical ganha um sufixo, então é uma derivação sufixal ou sufixação. Então, a palavra estranheza é formada por letra C, derivação sufixal. O sufixo eza, ele geralmente é formador de substantivos abstratos. Beleza, tristeza, dureza, estranheza. O sufixo eza, grafado com a letra S, geralmente forma femininos, como princesa, duquesa, baronesa. Tá? Às vezes, o sufixo eza termina só aqui com a letra Z, fica es, estranheza, rapidez, lucidez, tá? Então, vamos lá. Radical mais sufixo, eu tenho aqui a derivação sufixal. Número 1, letra C. Número 2, marque a única alternativa em que as palavras não se formam pelo processo da composição. O processo da composição, vamos lá. Eu tenho 2 processos básicos. O da derivação, em que eu tenho uma palavra e vou formando novas palavras a partir daquela palavra primitiva. E tenho a composição, que geralmente eu pego a palavra A mais a palavra B e vou formando ali a palavra C e formo a palavra C. Em alguns casos, até pego 3 elementos, até mesmo 3 palavras. Mas, de um modo geral, a composição, eu pego a palavra A mais a palavra B junto para formar uma nova palavra, a palavra C. Então, em qual opção eu não tenho o processo da composição? Vamos lá. É aqui, pessoal, na letra B. Ó. Eu tenho o radical manhã, aqui, né? E tem o radical de alma, aqui, ALM, tá? E através de sufixo e prefixo, eu formo novas palavras, ó. Aqui eu boto sufixo e aqui eu boto prefixo. Então, é uma derivação. Aqui eu boto o sufixo e aqui eu boto o prefixo. Eu tenho outra derivação. Então, a única opção em que não ocorre o processo da composição é a letra B. São 2 derivações. Vamos lá. Se eu conferir as demais, verei que tenho sempre 2 elementos se unindo para formar uma nova palavra. Beija mais flor, beija-flor. Perna mais alta, pernalta. Em boa hora, embora. Segunda mais feira, segunda-feira. Pé mais de mais meia, pé de meia. Água mais ardente, água ardente. Tira, teima e madre mais pérola, madre pérola. Então, nas opções A, C, D e E, eu tenho exemplos clássicos de composição. A composição não ocorre apenas na letra B, né? Que temos aí na letra B o processo de derivação. Vamos à questão 3. Temos a frase aqui, você que ama velocidade, agora pode chegar ao finalmente.
Vamos lá. A palavra sublinhada foi formada por... Eu tenho aqui a palavra sublinhada ao finalmente. Muitos podem se confundir e fazer o seguinte, ó, radical mais sufixo mente, que, de modo geral, forma advérbios. Então, eu tenho aqui uma sufixação, radical mais sufixo, sufixação. Porém, deve-se ficar atento à anteposição do artigo masculino, tá? Você pode chegar a o finalmente. Então, a palavra em questão é o finalmente. Qualquer classe de palavra antecedida por um artigo masculino, ela se transformará imediatamente em um substantivo, pelo processo de derivação imprópria. Então, a opção a se marcar na número 3 é letra C. Então, se eu tenho um advérbio, ele é antecedido por um artigo masculino, tá? Ele não é mais advérbio, ele é um substantivo formado por derivação imprópria. Se eu tenho um verbo e o verbo é antecedido pelo artigo masculino, né? Pode ser definido ou indefinido, pode ser o ou um, pode estar no plural também, né? Concordando, os ou uns, não terei mais um verbo, tá? Terei ali um substantivo. Então, qualquer classe de palavra anteposta por artigo masculino, né, irá se transformar em um substantivo pelo processo de derivação imprópria. Número 3, letra C. Número 4. Assinale a palavra abaixo, cujo prefixo apresente o mesmo valor semântico do prefixo componente de desatentos. Então, eu tenho aqui o radical, eu tenho a palavra em si, né, o radical mais o tema, mais a desinência de número, tem a palavra fechada aqui, e eu tenho um prefixo, né? Qual o valor semântico? Qual o significado? Toda vez que vier a expressão, tá? Valor semântico, significa o que representa, qual é o significado da palavra, ou, né, do termo em questão. Então, o prefixo significa o quê? Significa negação, desatentos, que não são atentos, que não têm atenção. Então, eu vou procurar o prefixo com o valor de negação. Vamos lá. Letra A, antibiótico. Contrabiótico. Então, não serve. Importação. Movimento para dentro. Movimento para fora. Então, é movimento para dentro. Não serve. Letra C, insatisfeito, que não é satisfeito. Então, o prefixo in tem o mesmo valor semântico do prefixo des. Desatentos, que não são atentos. Insatisfeito, que não está satisfeito. Então, a opção a se marcar é letra C. Há uma correlação semântica entre os prefixos das palavras insatisfeito e desatentos. Número 4, letra C. Mas vamos ver aqui o prefixo da letra D. É ad, que significa proximidade. E ante significa posição anterior, atrás. Então, a número 4 é letra C. Número 5. Marque a opção cuja palavra apresente um prefixo com o mesmo significado do prefixo destacado na palavra inverdades. É praticamente a mesma coisa que pede a questão anterior, né? Eu vou procurar a palavra cujo prefixo tem o mesmo valor do prefixo aqui, ó, in, tá? De inverdades. Então, eu tenho a palavra verdades, ela está formadinha aqui, e eu coloco um prefixo. Eu já sei que é uma derivação prefixal, tá? Inverdades
que não são verdades. É um valor negativo também, tá? Então, eu vou procurar o prefixo com o valor negativo. E de cara, eu acho aqui, ó. De cara, eu acho que é a letra A. Afônico, né? Afônico é que não tem som, sem som, que não produz som. Afônico, tá? Afônico, que não produz som, que não tem som, e inverdade, que não é verdade. Então, existe uma correlação semântica entre os prefixos das palavras afônico e inverdades. Número 5, letra A, tá? Vamos lá. Número 6, eu não consigo identificar aqui um prefixo, né? O iminente ele faz parte do radical, tá? Na letra C, encéfalo é movimento para é dentro, né, no caso, né? Posição interna. Anteposto, anterioridade, né? Movimento anterior, posição anterior. E introvertido é movimento para dentro. Então, nós percebemos que o processo de derivação acontece da seguinte forma. Eu tenho um radical e mudando um pouco o significado do radical, atribuindo novos significados ao significado básico do radical, eu tenho prefixos e sufixos. E que prefixos e sufixos apresentam significados, tá? Não são autônomos, eles vão ganhar o valor significativo dentro da palavra, né? E esse valor, ele nunca é fixo, então não vale a pena decorar, vale a pena interpretar o valor do sufixo ou do prefixo quando ambos estiverem acoplados ali na palavra. Então, o número 5, pessoal, letra A. Afônico, sem som. Inverdade, sem verdade, que não tem verdade. Número 6. São formadas por derivação prefixal, sufixal e parasintética, respectivamente, a sequência. Vamos ver aqui, ó. Derivação prefixal, eu tenho prefixo mais radical. Derivação sufixal, eu tenho radical mais sufixo. E derivação parasintética, eu tenho radical e, ao mesmo tempo, simultaneamente, eu tenho a inserção de prefixos e sufixos, tá? Tudo bem? Eu coloco um prefixo e um sufixo simultaneamente ao radical ali. Vamos ver aqui, ó. Ó, amanhecer, eu tenho aqui, ó, o radical, tá? E eu boto, ao mesmo tempo, o sufixo e o prefixo. Por que ao mesmo tempo? Se eu cortar aqui, ó, o prefixo, não existe a palavra amanhecer. Então, eu chego à conclusão de que o prefixo a e o sufixo ecer, eles entraram simultaneamente, eles se acoplaram simultaneamente ao radical para formar uma nova palavra. Então, aí é um processo de parassíntese ou derivação parasintética, tá? Então, ó, a última aqui é a derivação parasintética. Superpor, né? É pôr sobre. Eu tenho aqui o radical e tenho o prefixo. Então, tem uma derivação prefixal. Forense, referente a foro, né? Vamos lá. Então, ó, aqui é o radical e aqui é o sufixo, tá? Formador de adjetivos. Então, vamos lá. Então, aqui eu tenho derivação prefixal. Aqui eu tenho derivação sufixal. E aqui eu tenho derivação parasintética, tá? Vamos lá. Prefixo mais radical, derivação prefixal. Radical mais sufixo, derivação sufixal. Radical mais
prefixo e sufixo simultaneamente. Derivação parasintética. Um macete para reconhecer a derivação parasintética é você cortar o prefixo. Se a palavra não existir, né, sem o prefixo, eu sei que ocorreu uma derivação parasintética. Então, vamos lá, número 6, letra B. Vamos a número 7. A palavra invitrecível é um adjetivo e significa que não pode ser transformado em vidro, certo? Considerando os seus elementos constituintes, seus elementos mórficos, né? O que é correto afirmar? Eu tenho várias opções aqui, né, que tem a função de me confundir, tá? Mas eu tenho uma bem clara aqui, ó, que é a opção a se marcar, ó, aqui é a letra D, ó. Vitrificável e envidraçar são cognatas a invitrecível, tá? O que são palavras cognatas? São palavras que elas partem de uma mesma raiz, tá? De uma mesma palavra muito antiga, né, que foi se transformando e foi formando novas palavras, tá? Elas têm a mesma base de significado. No decorrer do tempo, muitas vezes as palavras cognatas não apresentam o mesmo radical, mas elas apresentam a mesma raiz de significado. Então, vitrificável, né, é algo relacionado a vidro, o que pode tornar vidro, né? Tá certo? O que pode se tornar vidro. E envidraçar também tem uma ligação semântica com a palavra vidro, que é colocar vidro. Tá? Invitrecível é, né, como a própria questão nos diz, que não pode ser transformado em vidro. Então, vitrificável, envidraçar e invitrecível são palavras cognatas, são palavras que têm a mesma raiz. É como se fosse a mesma mãe, a mesma palavra mãe. No decorrer do tempo, mesmo com as transformações da língua, tá, as palavras cognatas podem mudar o radical, levemente ali, tá, mas vão manter a sua base, a sua raiz significativa. Então, o que são palavras cognatas? São palavras que têm a mesma raiz, tá? A mesma origem e que se prendem a um mesmo significado. Número 7, portanto, é letra D. Número 8. Assinale a alternativa que contém um grupo de palavras cujos prefixos possuem o mesmo significado. Então, vamos lá. Vamos sublinhar os prefixos aqui, né? Compartilhar, sincronizar aqui, ó. Tá? Vamos lá. Compartilhar. O que significa compartilhar? É partilhar juntos, né? Compartilhar é partilhar juntos. E sincronizar é todos juntos ao mesmo tempo, tá? Então, os prefixos possuem uma correlação de significado logo na letra A. Vamos lá. Compartilhar, todos partilhando ao mesmo tempo, todos juntos. E sincronizar, todos ao mesmo tempo. A correlação de significado está na letra A, logo na letra A. Vamos conferir as demais, tá? Hemiciclo é metade de um ciclo. O prefixo "hemi" significa metade, tá? Endo é movimento para dentro, né? A parte de dentro, tá? Endocarpo é onde fica, é ali dentro da fruta, onde fica o caroço, né? Tá? Vamos lá. Infeliz. Infeliz é, né, negação, que não é feliz. Encéfalo é dentro da cabeça, movimento para dentro, tá?
Percebam que não tem a correlação. Os prefixos não significam a mesma coisa. Transparente, trans é através, que se dá, o que dá para se ver através, tá? E adjunto é proximidade, tá bom? Benevolente, né, tem aquela, bene é bem, bom, tá? O que é bom, o que faz bem, tá? O que é benevolente, tá? É o que olha, né, as coisas através sempre pelo lado da bondade. E diáfano é através, tá? Diáfano significa límpido, cristalino, transparente, né? Se a letra D eu tivesse transparente e diáfano, poderia ser a letra se marcar, tá bom? Então, mais uma vez, eu vejo aí prefixos, percebo que prefixos, né, assim como sufixos, apresentam pequenos significados, né? E eles vão ganhar autonomia, né? Eles vão ganhar um significado maior quando acoplados a uma palavra, acoplados a um radical, mudando um pouco o significado do radical, tá? Mas não por completo. Então, vamos lá. Então, a opção em que os prefixos apresentam o mesmo significado, apresentam uma correlação, está na letra A. Compartilhar e sincronizar. Compartilhar, partilhar juntos. Sincronizar, todos juntos ao mesmo tempo. Número 8, letra A. Bom, número 9. Número 9 até que está mais fácil agora, né? São palavras primitivas, ou seja, aquelas palavras primeiras, que através delas, né, é que acontece a derivação, tá? Ou seja, novas palavras são derivadas a partir delas. Elas são as primitivas, tá? Vamos ver aqui, ó. Ó, letra D, casa, pedra e flor e também feliz, tá bom? Opção a se marcar, letra D. Podemos perceber que elas são as palavras primeiras. Outras palavras, se por acaso forem formadas, virão através delas, tá bom? Vamos lá, por exemplo, casa, casamento, pedra, pedregulho, flor, deixa eu ver aqui, florzinha, feliz, felizmente, tá certo? Então, a número 9 é letra D. Ora, na letra A, o que invalida é engarrafamento, que vem de garrafa, tá? Brasileiro, que vem de Brasil. Chuvoso, que vem de chuva. Temporada, que vem de tempo, tá? Então, é isso, tá? A opção a se marcar será letra D. Número 10 e última do primeiro vídeo, tá? Quanto à estrutura e formação de palavras, assinale a alternativa correta. Vamos ver aqui, ó. Então, né? Perfeição e percurso são palavras cognatas? Não. São palavras que têm o mesmo prefixo, mas não têm o mesmo significado, tá? Então, não pode ser a letra A. Letra B, em combatente ocorre a derivação parasintética? Não, porque eu tenho aqui o radical e tenho aqui o sufixo. Ocorre apenas um sufixo, então eu tenho apenas a sufixação. Letra C, a palavra pontiagudo é formada por justaposição? Também não. Eu tenho uma palavra composta, ponta mais aguda. Eu junto as duas palavras para formar pontiagudo. Na junção, ocorre uma fusão entre as duas palavras. Então, ocorre uma aglutinação. Então, a palavra pontiagudo, ela é formada por aglutinação e não por justaposição. Vamos lá. Letra D, em exportar e êxodo, os prefixos têm um sentido correspondente? Sim, ficou fácil essa, tá? Exportar, movimento para fora. E êxodo, movimento para fora também, tá?
exportar e êxodo, os prefixos têm sentido correspondente. Para fora do porto, né? Exportar um produto, né? Colocar o produto para fora do país. Êxodo, né? É uma grande movimentação, né? De pessoas, né? Saindo para fora de uma região, né? Em direção a outra. Então, a letra D é a opção correta. Os prefixos têm uma correspondência de significados, tá? Ou uma correspondência semântica. Em hipótese, vamos ver aqui, ó. O prefixo indica antes, anterioridade? Não. Hipo é metade. Hipótese é meia tese. É uma ideia pela metade. É uma ideia incompleta que precisa ainda se confirmar. Tá bom? Não é também. Está errada. Então, a número 10, a opção a se marcar, letra C. Ainda teremos mais 2 vídeos sobre processos de formação de palavras.